Ok. O que a gente vai fazer agora, eu vou mencionar uma das regras de Guilherme Miller. Entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser mencionar una de las reglas de Guillermo Miller. Eu não vou citar a regra, mas vou dizer qual é o princípio de uma dessas regras. Yo no voy a citar las reglas, pero voy a decir cuál es el principio de una de las reglas. E a regra é repetir e ampliar. La regla es repetir y ampliar. Vocês podem encontrar isso na quinta regra de Guilherme Miller. Ustedes la pueden encontrar en la regla número 5 de Guillermo Miller. E foi quando a gente falou mais cedo de que o olho representa um ouvido. Cuando nosotros hablamos hace rato de que el ojo representa también el oído, E assim também o coração. es así también que representa el corazón, O que a gente está fazendo é usando uma regra que se chama repetir e ampliar. lo que nosotros estamos haciendo es usar una regla que se llama repetir y ampliar. Então vamos ler mais uma vez Mateus capítulo 13, verso 15, Entonces vamos a leer una vez más Mateos capítulo 13, versículo 15, em espanhol. en español. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. O que esse povo é que eles tendo olhos não podem ver, são cegos. Entonces lo que ese pueblo es que ellos tienen ojos que no pueden ver, entonces son ciegos. Eles têm ouvidos, mas não podem ouvir, são surdos. Entonces ellos tienen oídos, pero no pueden oír, entonces son sordos. A minha pergunta é, para que serve o ouvido na profecia bíblica? Entonces mi pregunta es, ¿para qué sirve el oído en las profecías A bíblicas? gente vai fazer um pequeno comentário sobre o ouvido. Entonces lo que yo voy a hacer va a ser un pequeño comentario sobre el oído. Vocês se lembram da história de Cristo logo antes da cruz? Entonces, ¿ustedes recuerdan la historia de Cristo antes de la cruz? Ele havia acabado de ser traído Él había acabado de ser traído. e a turba dos romanos chegam Entonces, cuando toda la turba de los romanos llega, e Pedro arranca sua espada entonces Pedro arranca la espada e corta o ouvido do servo do sacerdote. Entonces Pedro corta el oído del siervo del sacerdote. Ok. O que Pedro faz é Pedro tira a capacidade daquele homem de ouvir. Entonces lo que Pedro hace, él quita la capacidad de ese hombre de poder oír. Ok, eu vou procurar esse texto agora. Entonces voy a buscar ese texto ahora. Quem sabe, eu não lembro onde está isso. Ok. É Lucas 22, En Lucas 22, no verso... João 18, verso 10. Vamos abrir em João 18, verso 10. perdón, vamos a Juan 18, versículo 10. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Lembrem-se que o que a gente está fazendo é usando histórias antigas para falar de eventos futuros. Recuerden que nosotros lo que estamos haciendo es usar historias antiguas para hablar de eventos futuros. Então esse incidente na história de Cristo deve ser olhado por nós como uma parábola, a gente precisa ver o símbolo. Entonces ese incidente en la historia de Cristo debe ser visto como una parábola para nosotros al fin de los tiempos. O que o servo acaba de perder agora? ¿Y qué es lo que el siervo acaba de perder ahora? Ele acaba de perder sua orelha, Él acaba de perder su oreja ele não pode mais ouvir. y él no puede más oír. Então Pedro acaba de fechar a porta da graça para aquele homem. Entonces Pedro lo que hace es cerrar la puerta de gracia para ese hombre. Ele não pode mais ouvir o evangelho, acabou para ele ali. Él no puede oír más el evangelio, acabó todo para él ahí.
Ok? Mas o que Jesus faz em seguida? Mas lo que Jesús hace enseguida, Jesus vai ao servo, Jesús va donde el siervo, pega a orelha toma la e oreja cura mais uma vez aquele servo. y restaura una vez más aquel siervo. Jesus repreende Pedro, Jesús reprende a Pedro, porque Pedro tinha a intenção de fechar a porta da graça para aquele homem naquele momento. entonces porque Pedro tenía la intención de cerrar la puerta de gracia para ese hombre en aquel momento, Mas Jesus diz, não, ainda não é hora. pero Jesús dice, no, todavía no es la hora. Ele ainda pode ouvir. Él todavía puede oír. E recupera para ele a capacidade de ouvir. Entonces Cristo recupera para él la capacidad de oír. Ok? Quem é esse homem? Entonces, ¿quién es ese hombre? O nome do homem, como diz a Bíblia, é Malco. El nombre de ese hombre es, como dice la Biblia, se llamaba Malco, Mas ele tem uma função. Pero- Ele tem um emprego. pero él tiene una función, él tiene un empleo. Qual é a sua função? ¿Cuál es su función? Ele é servo do sumo sacerdote. Él es siervo del sumo sacerdote. Ele não é da classe dos sumos sacerdotes. Él no es de la clase de los sumos Ele sacerdotes. não é da liderança da igreja. Él no era lideranza de la Ele é iglesia. simplesmente um servo. Él era solamente un siervo. Ok? Porque o que Cristo está dizendo é que para essa classe ainda existe Tiempo. tempo de graça. Entonces lo que Cristo está diciendo es que para esa clase todavía existe un tiempo de gracia. Mas se a gente for um pouquinho mais à frente na história, Pero si usted va un poquito más al frente en la historia, Jesus vai entrar na corte, vai entrar diante do sinédrio, entonces Jesús va a entrar en la corte, va a ir delante del Sanedrín e eles pedem para que Jesus fale alguma coisa. y ellos piden para que Jesús hable una cosa. Jesus está diante dos sumos sacerdotes, Y Jesús está delante de los sumos sacerdotes ele não fala uma palavra. y él no habla una sola palabra. Ok? Porque para aquele grupo, Porque para aquel grupo, para os sumos sacerdotes, para os líderes, para el sumo sacerdote, para la não lideranza, havia mais nada para ouvir. no tenía nada más que oír. Então, tem um grupo que Jesus ainda diz, ainda existe graça para eles, Mas todavía hay un grupo que todavía existe gracia para ellos. mas logo em seguida, os sumos sacerdotes, não existe graça. Mas para los sumos sacerdotes enseguida ya no existe más gracia. Ok? Então, o que eu quero que a gente veja a importância desses símbolos para a gente. Entonces lo que yo quiero que ustedes vean es la importancia de esos dos símbolos para nosotros. Se a gente não pode ouvir, não pode ver, não existe como o Evangelho fazer nada por nós no nosso coração. Si usted no puede oír, no puede ver, para el Evangelio no existe nada que pueda ayudar a nuestro corazón. Nas nossas primeiras apresentações, no início desses estudos, Nosotros en nuestras primeras presentaciones, al inicio de este estudio, a gente comentou a história milerita e a história de Cristo. nosotros comentamos la historia de los mileristas y la historia de Cristo. A gente disse que no início de uma linha de reforma, ou no início da linha milerita, Nosotros dijimos que en el inicio de una línea de reforma o en el inicio de la línea de los mileristas, logo depois do período de trevas, después de un periodo de oscuridad, Deus escolheu um homem e deu para ele uma mensagem, a mensagem do primeiro anjo. Dios escogió un hombre y dio para él un mensaje, que era el mensaje del primer ángel. E esse homem é escolhido de acordo com o próprio critério de Cristo. Y ese hombre es escogido de acuerdo al propio criterio de Cristo. Mas logo em seguida a luz passa para todos quanto quisessem receber. Entonces, posteriormente, la luz pasa para todos aquellos que quieren recibir aquel A mensaje. gente sabe que aquela luz, a gente fez um ponto de que aquela luz é a mensagem que vai ser entregue para todos. Entonces, nosotros vimos que la luz es un mensaje que va a ser entregado para todos. Ok? E a forma como Jesus ilustra isso em uma de suas parábolas, Y la manera en que Jesús ilustra eso en alguna de sus parábolas, ele diz: um homem saiu a semear e semeando, parte das sementes caiu na beira do caminho. entonces él ilustra con esa parábola que él dice que un hombre salió a sembrar y parte de la semilla cayó en la vereda del camino Parte caiu no meio das pedras, y una parte cayó entre medio de las piedras parte caiu entre os espinhos y parte cayó entre los espinos e parte no solo bom. y otra parte en un buen suelo. Ok? E quando a gente leu sobre essa parábola em Mateus 13, Y entonces cuando usted lee sobre esta parábola en Mateo 13, essa semente é o evangelho que é semeado no coração. entonces esa semilla es el evangelio que es sembrado en el corazón. Ok? Então, o que a parábola não conta Entonces lo que la parábola no cuenta é a obra de preparação que é feita antes de que se possa semear.
es la obra de preparación que es hecha antes de poderse sembrar. Então antes desse momento é marcada a preparação. Entonces, antes de ese momento es marcada la preparación. Sim? Ok. A preparação vem antes de que se possa semear. Entonces, la preparación viene antes de que usted pueda sembrar. E o que está sendo preparado aqui? ¿Y qué es lo que está siendo preparado aquí? É o coração, não é? Es el corazón, ¿verdad? Ok. Assim que quando a gente tem esses símbolos se conectando, Entonces, cuando usted tiene esos símbolos conectándose, a gente vê que o olho está ligado ao coração. usted ve que el ojo está ligado al corazón. A propósito, como Provérbios descreve esses órgãos que estão responsáveis pelos nossos sentidos? Entonces, ¿cómo es que Proverbios escribe esos ojos que son los responsables de los sentidos? Quando diz cuidar das avenidas da alma. Cuando él dice que cuiden las avenidas de su alma, Porque quando você olha para o olho, porque si usted mira para el ojo, você olha bem no fundo dos olhos, y si usted mira bien al fondo del ojo, aí existe um caminho que são as avenidas para a alma. ahí existe un camino que son las avenidas para el alma. Então quando você olha para o olho, você pode ver o coração. Entonces, cuando usted mira hacia el ojo de la persona, puede ver el corazón. É lógico que isso é uma parábola, Es lógico que eso es una parábola, porque na vida real você não pode olhar nos olhos e ver o coração de alguém. porque en la vida real usted no puede ver al ojo y ver el corazón de alguien. Mas Jesus está ilustrando esses princípios de como isso funciona. Pero Jesús está ilustrando ese principio de cómo es que esto funciona. Ok? Então, vamos voltar a Mateus 13. Entonces, volvemos a Mateo 13. Porque o que os discípulos fazem Lo que los discípulos hacen é perguntar para Cristo, por que você agora fala em parábolas? Entonces ellos preguntan para Jesús, ¿por qué usted habla en parábolas ahora? Ok? Porque até então Jesus nunca tinha falado em parábolas. Porque hasta entonces usted nunca nos había hablado en parábolas. Se Jesus tinha algo para dizer, ele dizia claramente. Si Jesús tenía algo que decir, entonces Jesús decía claramente. Então, essas palavras planas e claras pararam de ser faladas e agora ele só vai falar em símbolos. Entonces las palabras blandas y claras pararon. Entonces ahora Jesús va a comenzar a hablar de manera que él estuviera enseñando. Então, se você quiser ver o que Cristo está ensinando, isso não está na superfície, não está claramente apresentado nas palavras. Entonces, si usted quiere ver lo que Jesús está enseñando, usted se va a dar cuenta que eso no está claramente en la superficie. Usted tiene que cavar hasta encontrarla. Jesus está escondendo algo muito precioso abaixo da superfície e quem quiser achar precisa cavar. Jesús está escondiendo algo muy valioso debajo de la superficie y si usted quiere hallarlo, usted necesita cavar. Ok? Então, os discípulos vão a Jesus vão perguntar Entonces los discípulos van a Jesús y le van a preguntar. e Jesus vai responder: eu falo em parábolas por uma razão. Y Jesús va a responder, yo hablo en parábolas por una razón. Eu quero que vocês entendam, mas eles não. Yo quiero que ustedes entiendan, mas ellos no. Quem são vocês e quem são eles? ¿Quiénes son ustedes y quiénes son ellos? Que vocês são os discípulos Porque ustedes son los discípulos. e eles são os líderes, os fariseus, a estrutura da igreja. Y ellos son los líderes, son los fariseos, son la estructura de la iglesia. Ok? E Jesus diz: é para que neles se cumpra a profecia de Isaías no verso 14. Y Jesús dice, para que en ellos se cumpla la profecía de Isaías en el versículo 14. Vamos à profecia de Isaías então, Isaías capítulo 6. Entonces vamos a la profecía de Isaías, entonces Isaías capítulo 6. Ok? O verso 9 e o 10. Versículos 9 y 10. Deus diz para Isaías: Dios habla para Isaías vai a este povo. y dice, va a ese pueblo. Quem é esse povo? ¿Quién es ese pueblo? Esse povo é o povo de Deus. Ese pueblo es el pueblo de Dios. E Deus ordena o profeta e diz: vai ao povo. Entonces él ordena para Isaías, para el profeta y dice, anda y di a ese pueblo. Ouça o que eu tenho para te falar, Oye lo que yo tengo para hablarte, mas não entenda. mas no entiendas. O que eu vou falar, vocês não vão entender. Porque lo que yo voy a hablar ustedes no van a entender. E vocês vão ver também, mas na verdade vocês não vão perceber. Ustedes van a ver también, pero la verdad ustedes no van a entender. E no verso 10 diz: En el versículo 10 dice, engorda o coração desse povo. engruesa el corazón de ese pueblo. O que quer dizer que engordar o coração de um povo? ¿Qué quiere decir con engordar el corazón del pueblo? Ok?
Quando alguém tem um coração que é gordo ou cheio de gordura, Cuando usted tiene un corazón que es gordo o es lleno de grasa, isso não é nada bom. eso no es nada bueno. Essa pessoa está prestes a ter um ataque cardíaco. Esa persona tiene una amenaza constante de tener un ataque cardíaco Em poucos instantes ela pode morrer. y en pocos momentos ella puede morir. Mas é essa a ordem que Deus dá para Isaías. Pero sin embargo, esa es la orden que Dios da para Isaías. Ele diz, endurece-lhes o ouvido, Él dice, y agrava sus oídos, fecha-lhe os olhos. cierra los ojos, Não venha ele a ver com seus olhos e ouvir com seus ouvidos e a entender com seu coração. para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, E converta-se e ser sarado. ni se convierta y haya sanidad para él. O que quer dizer ser convertido? ¿Qué quiere decir ser convertido? Ser convertido, de acordo com o texto, significa ser sarado. ¿Ser sarado? A última palavra. Ok. Lo que significa ser convertido, de acuerdo al texto, es ser sanado. Ok? Se as pessoas precisam ser saradas, quer dizer que elas estão como? Qual a condição delas? Entonces, si las personas necesitan ser sanadas, entonces, ¿cuál es la condición de ellas? Elas estão doentes, certo? Ellas están enfermas, ¿verdad? Ok? Vamos abrir Isaías capítulo 1, Entonces, vamos a Isaías capítulo 1, no verso 6. versículo 6. Vamos ler o verso 4 ao 6. Vamos a leer el versículo 4 al 6. Pode ler. Dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Ok. Desde a planta do pé, Dice que desde la planta del pie, desde o dedão do pé, desde la punta del dedo del pie até a cabeça, hasta la cabeza, esse povo está doente. este pueblo está enfermo. Não existe nada são nele. No existe nada sano en él. Ok? O que é a cabeça? ¿Qué es la cabeza? A cabeça são os líderes. La cabeza son los líderes. E até o resto do povo todo, não existe ninguém são. Dice que hasta el resto del pueblo todo, no existe nadie sano. Todo o povo está doente. Dice que todo el pueblo está enfermo, doliente. Todo mundo na mesma condição. Todo el mundo está en la misma condición. Ok? E eles precisam ser curados. Entonces ellos necesitan ser sanados. Precisa ser feito algo no coração. Se necesita hacer algo en el corazón. E isso acontece antes, nesse processo. Entonces eso acontece antes, durante este proceso. A menos que a gente trabalhe o problema no nosso coração aqui, é impossível que a gente receba a promessa ou viva a promessa daqui para frente. Entonces, a menos de que usted trabaje en el problema que usted tiene en el corazón aquí, es imposible que usted reciba o viva la promesa aquí en el frente. Ok? Vamos abrir em Mensagens, Maior Discurso de Cristo, página 6. Entonces vamos a ver en el Discurso Maestro de Jesucristo, página 6, en portugués. Ou melhor, antes de ir lá, vamos voltar a Mateus capítulo 13. Entonces, antes de ir ahí, vamos a volver a Mateos capítulo 13. Ok? Porque os discípulos perguntam a Cristo, Y los discípulos preguntan a Cristo, por que fala em parábolas? ¿por qué habla en parábolas? Ele diz, eu quero que vocês entendam e eles não. Porque Él dice, yo quiero que ustedes entiendan y ellos no. Porque o coração desse povo, eles não permitem que seja sarado. Porque el corazón de ese pueblo, ellos no permiten que Él sea sanado, Ok? que ellos sean sanados. Tendo isso em mente, vamos olhar o verso... Discurso Maestro de Jesucristo. a gente está em Mateus 13. Vamos a Mateos 13, versículo
A razão por que Jesus fala em parábolas La razón por la cual Jesús habla en parábolas é para dividir dois grupos. es para hacer una división entre dos grupos. Um que entende Unos que entienden e outro que não entende. y otros que no entienden. Então, os discípulos são os que entendem Entonces los discípulos son los que entienden e os fariseus são aqueles que não entendem. y los fariseos son aquellos que no entienden. Então, a gente espera, então, Entonces, nosotros esperamos, entonces, que quando Jesus fala uma parábola, os discípulos simplesmente vão entender. entonces esperamos que cuando Jesús habla una parábola, todos sus discípulos han de entender. Vamos abrir o verso 36, Mateus 13, verso 36. Entonces, vamos al versículo 36 de Mateo 13. Dice así: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Os discípulos entendem a parábola? Entonces, ¿los discípulos entienden la parábola? Será que eles estão entendendo a parábola? Será que eles entenderam uma vez que Jesus falou? ¿Será que ellos entendieron a la primera vez que Jesús habló? Claro que não, porque senão eles não teriam pedido para Jesus explicar a parábola. Entonces, claro que no, porque si no ellos no hubiesen pedido a Jesús que explicase la parábola. Então, como a gente explica isso? Entonces, ¿cómo es eso que explicamos eso? Jesus disse, vocês vão entender, eles não. Mas quando chega o final, o resultado final, os discípulos tão pouco entendem. Entonces Jesús dice, ustedes van a entender y ellos no. Mas cuando llega el resultado final, los discípulos tampoco entendieron. Então, o que Jesus está fazendo com esses dois grupos agora? Entonces lo que Jesús está haciendo con esos dos grupos ahora, Está dando uma oportunidade para que eles se curem. Él está dando una oportunidad para que ellos sean curados, sean sanados. Ambos os grupos têm que olhar para quem agora? Ambos grupos tienen que mirar hacia quién ahora. Existe um homem aqui. Existe un hombre aquí. Quando você olha para esse homem, Cuando usted mira para ese hombre, tem sandálias comuns. tiene sandalias comunes, Ele se veste de forma simples, él se viste de manera simple. ok? E ambos os grupos têm que olhar para Jesus Y ambos grupos tienen que mirar para Jesús e vai ser feito um trabalho com eles agora. y va a ser hecho un trabajo con ellos ahora. A única coisa que é diferente entre os dois grupos, La única cosa que es diferente entre los dos grupos que embora ambos os grupos tenham a pergunta e não entendem a parábola, es que ambos grupos tienen preguntas y no entienden la parábola. esse grupo vai aos pés de Jesus Ese grupo va a los pies de Jesús e faz uma súplica. y hace una súplica. Eles pedem, Senhor, nos explique. Y ellos van de Jesús y dicen, Señor, por favor, nos explica. Uma das coisas que eu quero que a gente entenda também Entonces, lo que yo quiero es que ustedes entiendan también. é que essas verdades espirituais, só podem ser entendidas mediante um dom ou auxílio de Deus. Entonces, es que esas verdades espirituales solamente pueden ser entendidas mediante un don o un auxilio de Dios. Se a gente não tiver fé e não for aos pés de Cristo e pedir para que Ele nos explique, Si usted no tuviese fe y no va a los pies de Cristo para que el Señor explique, Ele não vai revelar para a gente. Él no va a revelar para usted. É tudo sobre ir à pessoa correta e pedir auxílio. Entonces se trata de ir a la persona correcta y pedir auxilio, pedir ayuda. A minha pergunta é, por que esse grupo não faz o mesmo? Y la pregunta es, ¿por qué este grupo no hace lo mismo? Porque Jesus está lá de pé, oferecendo salvação livre para quem quiser. Porque Jesús aquí está de pie ofreciendo salvación libre para aquel que quiera. Mas qual é o problema aqui? Pero ¿cuál es el problema con ese grupo? Eles sabem que Jesus está ali oferecendo salvação, Ellos saben que Jesús está ahí ofreciendo salvación, mas eles não vão lá, mas ellos no van allá. ok? Eu vou dizer parte dos problemas desse grupo. Yo voy a decir una parte de los problemas de ese grupo. Quando eles olham para Cristo, Cuando ellos miran para Cristo, o que Ele fala lo que Él habla não acaricia de forma nenhuma seus desejos, suas intenções, seus planos. Él no acaricia de forma alguna sus intenciones o sus planes. Esses homens estão esperando algo. Esos hombres están esperando algo. Eles estão esperando o reino ser estabelecido. Ellos están esperando el reino ser establecido. E ao esperarem o reino, eles esperam um rei. Y al esperar un reino, ellos también esperan un rey. Mas eles olham para Jesus
e não vê nem sequer roupas boas nele. Y entonces ellos miran para Jesús y ni siquiera ven ropa buena en él. Jesus não tem nada a ver com o rei quando eles olham. Cuando ellos miran a Jesús, ellos ven que Jesús no tiene nada que ver con un rey. Nem se parece Deus. Ni siquiera parece Dios. Jesus parece unicamente com um homem. Él solamente parece un hombre, un simple hombre. Então, existe algo quanto às parábolas. Entonces existe algo en esas parábolas. Nas parábolas. En las parábolas. E tem a ver com o homem Y tiene que ver con el hombre que é escolhido nessa história. que es escogido en esa historia. E é mediante todo esse contexto que é feita a preparação do coração. Y es mediante todo ese contexto que es hecho la preparación del corazón. Ok? Então, são algumas das coisas que eu quero que a gente veja. O sea, algunas de las cosas que yo quiero que ustedes vean, Porque hoje a gente olha... Hoje a gente chega nessa história aqui. entonces cuando nosotros llegamos a la historia aquí, A gente não fez muito ponto, nem provou muito. nosotros no hicimos mucho ni probamos mucho. Embora na história milerita sim a gente tenha feito. Sin embargo, en la historia milerista nosotros sí hemos hecho. A gente marcou esse evento como 1840 na história milerita. Nosotros marcamos ese evento como en 1840 en la historia milerista. Para nossa história isso é 11 de setembro. Y en nuestra historia eso es el 11 de septiembre. Ok? E o que acontece nesse momento na história Entonces lo que acontece en ese momento de la historia é que uma vez que a semente é semeada, es que una vez que la semilla es sembrada, e a gente sobrepõe outras parábolas aqui, nosotros sobreponemos otras parábolas ahí. algumas pessoas não fizeram a devida preparação aqui. Algunas personas no hicieron la debida preparación aquí. Então, quando elas estão vivendo nessa história, elas começam a ter as dúvidas dentro do seu coração. Entonces cuando ellos comienzan a vivir esta historia, ellos empiezan a manifestar dudas que hay dentro de su corazón. Mas existem pessoas que fizeram sim a preparação. Y hay algunas personas que hicieron eso sin preparación. Essas pessoas estão crescendo e se desenvolvendo nessa experiência como um trigo. Entonces hay algunas personas que están creciendo y desenvolviéndose en esa experiencia como si fuesen trigos. Mas o joio está crescendo junto. Sin embargo, la cizaña está creciendo junto a ellos. Mas não existe nenhuma distinção entre os dois grupos aqui. Y no existe ni una diferencia entre esos dos grupos ahí. Ok? Assim que a história continua até que você consegue sim ver a diferença entre os grupos. Entonces la historia continúa hasta que usted sí consigue ver una diferencia entre los dos grupos. Ok? Mas o que a gente precisa ver agora é que tem um problema para ser resolvido. Más lo que nosotros necesitamos ver ahora es que hay un problema que necesita ser resolvido. Algumas verdades que estão sendo ensinadas aqui estão sendo contrapostas com o erro. Entonces hay algunas verdades que están siendo enseñadas aquí y que están siendo contradictorias o que están siendo enfrentadas con el error. Então, existem alguns homens que foram contratados para tomar conta dessas plantas. Entonces existen algunos hombres que fueron contratados para cuidar de esas plantas. E uma vez que os frutos começam a ser manifestos, eles dizem: Senhor, a gente está vendo um problema aqui. Entonces una vez cuando los frutos comienzan a manifestar, entonces ellos dicen: Señor, aquí hay un problema. Existe joio e trigo no campo. Existe cizaña y existe trigo en el campo. A gente achou que o Senhor só tinha semeado trigo, mas existe joio também. Entonces dice: yo pensé que usted solamente había sembrado trigo, pero también existe cizaña. Dice. Então o Senhor explica que o inimigo foi quem fez isso. Entonces el Señor les explica: el enemigo fue quien sembró la cizaña. E os servos perguntam: quer que a gente arranque? Entonces los siervos les preguntan: ¿quieren que la arranquemos? E o Senhor diz: não, espere até a ceifa. Entonces ellos dicen: no, espera hasta la cosecha. Porque eles precisam esperar. Entonces ellos precisan esperar. Ainda que eles conseguem ver quem é quem. Aun cuando ellos consiguen distinguir quién es quién, ellos necesitan esperar. Ok? Existe um elemento aqui chamado que é esse servo que quando identifica erro diz: aqui tem erro. Aquí existe un elemento que ese siervo usa, que cuando él identifica la cizaña, él dice: aquí existe un error. Desde 11 de setembro a gente está lidando com esse assunto.
Desde el 11 de septiembre nosotros estamos lidiando con ese asunto. E a gente sabe, essa história foi se desenvolvendo. As verdades fundamentais para a nossa história foram colocadas até o ano de 2014. Entonces nosotros vemos que esa historia se está desenvolviendo continuamente y que... Até que as verdades fundamentais foram colocadas até esse ano. Se han estado desenvolviendo continuamente hasta que las verdades fundamentales fueron colocadas hasta el año 2014. Quando o irmão Jeff Pipped terminou suas apresentações nas tábuas de Abacuque, as 95 vídeos da tábua de Abacuque em 2012 e se estendeu até 2014. Entonces cuando el hermano Jeff terminó sus presentaciones, sus 95 videos sobre las tablas de Habacuc en 2014. E aqui começou um argumento que era oposto àqueles fundamentos que haviam sido colocados. Entonces aquí comenzó un argumento que era opuesto a los fundamentos que habían sido colocados en el año 2014. Toda vez que o fundamento é estabelecido, toda vez cuando los fundamentos ya son establecidos, existe uma obra que começa em oposição a isso. Existe una obra que comienza, que va en contra o en oposición a los fundamentos. Ok? Então, o homem ou o servo se colocou em oposição aos falsos ensinos que estavam sendo introduzidos. Entonces el hombre o el siervo se colocó en oposición a las falsas enseñanzas que se estaban presentando, levantando en ese momento. E aí uma certa classe de homens começaram a questionar que autoridade você tem para corrigir esses problemas. Y entonces una clase de hombres se levantaron y se comenzaron a preguntar, ¿qué autoridad tiene usted para corregir esos problemas? Você não tem essa autoridade porque, na verdade, toda a congregação é santa, todo mundo é igual. Entonces usted no tiene autoridad porque la verdad es que toda la congregación es santa, todos somos iguales. E aqui começa a se repetir a experiência ou a rebelião de Coré, Datã e Abirão. Entonces aquí se comienza a repetir la experiencia de la rebelión de Coré, Datán y Abirán. Qual a experiência de Coré, Datã e Abirão? ¿Cuál es la experiencia de Coré, Datán y Abirán? Eles olham para Moisés, e Moisés é o líder escolhido por Deus para aquela geração. Entonces ellos miran para Moisés, quien es el hombre escogido por Dios para aquella generación. E dizem, não existe diferença nenhuma entre você e nós. Y ellos dicen, no existe diferencia aún entre usted y yo. Toda a congregação é santa. Toda la congregación es santa. Ok? Quando a irmã White comenta isso, eu vou tentar achar o texto agora. Entonces cuando el hermano White comenta eso, agora eu vou procurar o texto. ahora él va a tratar de encontrar el texto rápidamente. Eu preciso de um minuto. Precisa solo de unos minutos. Si você tem a citação, eu ajudo no espanhol. Ok, Patriarcas e Profetas. Está en Patriarcas y Profetas. No português, página 294. En portugués está en la página 294. No espanhol, página 378, parágrafo 4. En español está en la página 378, párrafo 4. 3. Aquí dice. Aqui 4. Perdón, párrafo 4. Ok. Falando dessa rebelião que acontece aqui. Él está hablando de esa rebelión que acontece ahí. Coré não teria seguido o caminho por onde foi se tivesse sabido que as instruções e reprovações comunicadas a Israel eram de Deus. Dice, Coré no hubiera tomado el camino que siguió si hubiera sabido que todas las instrucciones y reprensiones comunicadas a Israel venían de Dios. Ele não sabia que era Deus quem estava instruindo o povo.
Él no sabía que era Dios quien estaba instruyendo al pueblo. Ele achava que era simplesmente o homem, Él simplemente creía que era un simple hombre, Moisés, Moisés, homem igual a todos. hombre igual a todos. Ele podia, entretanto, ter sabido isso, diz o Mas, texto. sin embargo, Elena White dice que él podía haber sabido eso. Deus dera a prova esmagadora de que estava guiando Israel. Dios había dado evidencias abrumadoras de que dirigía a Israel. Como que Deus estava guiando Israel? ¿Cómo fue que Dios estaba guiando a Israel? Através de Moisés. A través de Moisés. Você precisa ver o homem que Deus escolhe. Usted necesita ver al hombre que Dios escoge. De outra forma, você cai no mesmo erro que Coré. De otra manera, usted va a caer en el mismo error que Coré. Mas Coré e seus companheiros rejeitaram a luz até se tornaram tão cegos que mesmo as mais notáveis manifestações de seu poder não bastavam para os convencer. Dice, pero Coré y sus compañeros rechazaron la luz hasta quedar tan ciegos que las manifestaciones más maravillosas de su poder, un momento, que las manifestaciones más maravillosas de su poder no bastaban ya para convencerlos. Ok? Porque esses homens se tornaram cegos. Entonces, ¿qué pasó con esos hombres? Lo que pasó es que esos hombres se volvieron ciegos. Eles se esqueceram da experiência. Ellos se olvidaron de la experiencia. Qual a experiência que eles se esqueceram? ¿Cuál fue la experiencia que ellos olvidaron? Que eles passaram pelo Mar Vermelho, Que ellos pasaron por el Mar Rojo, o símbolo do batismo. que fue un símbolo del bautismo. Se esqueceram das promessas. Ellos se olvidaron de las promesas. E agora eles são cegos, como diz o apóstolo Pedro. Y ahora ellos son ciegos, como dice el apóstol Pedro. Eles têm falta de todas as características que eles deviam já ter desenvolvidas nesse instante. Ellos tienen falta de todas las características que ellos deberían tener o haber desenvolvido en este momento. Eles estão se desenvolvendo para se tornar joio. Ellos se están desenvolviendo, están creciendo para volverse cizaña. Okay? Atribuíam todas as operações humanas ou satânicas Las atribuían todas a instrumentos humanos o satánicos. O que acontece quando alguém atribui ao homem? O que acontece quando alguém atribui a Satanás aquilo que é de Deus? ¿Qué es lo que acontece con aquellos que atribuyen a Satanás aquello que es de Dios? Ok? Eu não vou procurar o texto agora para não sair da sequência, mas o que a irmã White diz é que o pecado contra o Espírito Santo é atribuir a Satanás a obra que é de Deus. Entonces yo no voy a buscar ese texto, pero lo que la hermana White dice es que Que o pecado contra o Espírito Santo el pecado contra el Espíritu Santo, é atribuir a Satanás él atribuye a Satanás a obra de Deus. la obra de Dios. Okay? O que esses homens estão fazendo é cometendo um pecado imperdoável. Entonces lo que esos hombres están haciendo es cometer un pecado imperdonable. Eles são cegos e vão cair. Eles são cegos guiando cegos Ellos son ciegos guiando ciegos e vão cair na beira, ao lado do caminho. y ellos van a caer en el hueco al lado del camino. E como a gente viu, esse caminho é o caminho estreito que leva para o céu. Entonces, como nosotros vimos, es un camino estrecho que lleva para el cielo. E cair ao lado do caminho representa cair no mundo ímpio e tenebroso abaixo. Y caer significa caer en el mundo impío y tenebroso que está ahí abajo. E se cai do caminho, não existe forma de voltar. Y si usted cae en el camino, no existe manera de volver. Porque Deus já te deu evidências suficientes do poder dele ao cruzar você pelo Mar Vermelho. Porque Dios dio evidencia suficiente de su poder de Él al cruzar el Mar Rojo. A mesma coisa fora feita pelo povo que no dia seguinte ao da destruição de Coré e seu grupo, veio a Moisés e Arão dizendo: Vós mataste todo o povo. Dice, lo mismo hicieron los que al día siguiente, después de la destrucción de Coré y sus asociados, fueron a Moisés y Aarón y les dijeron: Vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Okay, eles estão culpando o homem. Entonces ellos están culpando al hombre. Eles acham que tudo sobre esses homens. Ellos están diciendo que todo sobre esos hombres, Não reconheceram que isso tudo era sobre Deus. ellos no reconocieron que todo eso era algo que Dios había hecho. Eles não reconhecem que Deus, ao executar o plano de redenção, Ellos no reconocen que Dios es el que va a ejecutar el plan de la redención. Ele faz isso manifestando,
pela cooperação de homens. Él hace eso manifestando por la cooperación de los hombres. O próprio Deus teve que se tornar homem para poder executar o seu plano de redenção. Dice que el propio Dios se tiene que volver hombre para ejecutar su plan de la redención. O plano da redenção é sobre homens que entraram em problema El plan de la redención es sobre hombres que entraron en problemas e homens que saem do problema. y hombres que salen del problema. Deus faz tudo através de homens. Dios hace todo a través de hombres. Romanos 5 diz que por um homem o pecado entrou no mundo. En Romanos 5 dice que por un hombre el pecado fue que entró al mundo. Assim que é necessário um homem para resolver esse problema. Así que de esa misma manera es necesario un hombre para resolver ese problema. A gente precisa preparar o nosso coração, resolver o problema do nosso coração. Lo que nosotros necesitamos es preparar nuestro corazón, resolver el problema que hay en nuestro corazón. Se quisermos ser convertidos. Si quisiéramos ser convertidos. Mas a gente esquece isso e a gente se torna como esses homens, como Coré, Datã e Abirão, e nos esquecemos dessa história. Mas si usted olvida eso, entonces usted se vuelve o se torna como Corán, Datán y Abidán y usted olvida esa historia. Apesar de terem tido a prova mais convincente do desagrado de Deus pela sua conduta na destruição dos homens que os haviam enganado, ousaram atribuir os seus juízos a Satanás. A pesar de que en la destrucción de los hombres que los sedujeron habían recibido las indicaciones más convincentes de cuánto desagradaba a Dios el camino que llevaban, se atrevieron a atribuir sus juicios a Satanás, declarando que por el poder de Moisés y Aarón habían hecho morir hombres buenos y santos. Ok, vou ler em português porque não li. Declarando que pelo poder maligno, Moisés e Arão tinham ocasionado a morte de homens bons e santos. Foi este ato que selou a condenação deles. Este acto selló su perdición. Quando a gente começa a lidar com essa história, Cuando usted comienza a tratar con esa historia, nesse momento a gente está falando da história de Moisés. en ese momento se está hablando de la historia de Moisés. Quando é que Moisés é escolhido para ser o homem representante dessa história? ¿Cuándo fue que Moisés fue escogido para ser ese hombre que representa esa historia? Não foi na sarça ardente? ¿No fue en la zarza ardiente? Ok, quando a gente está lidando com essa história da sarça ardente, Cuando usted está lidiando con esa historia de la zarza é ardiente, melhor que tiremos nossos sapatos, tenhamos cuidado como a gente aborda esse assunto. es mejor que usted saque sus zapatos y tenga cuidado cómo usted aborda o toma ese asunto. Porque esses homens são homens escolhidos por Deus para desempenhar um trabalho para aquela geração. Porque esos hombres son hombres escogidos por Dios para desempeñar un trabajo para esta generación. Embora não sejam infalíveis, fracos, e sejam fracos e errantes, Aunque ellos sean infalibles, não sejam infalíveis, aunque ellos no sean infalibles, sean flacos o sean errantes, Deus escolhe esses homens Dios escoge esos hombres para ser suas testemunhas fiéis. para ser sus testimonios fieles. Que a gente pode ler isso em Gospel Workers, Obreiros do Evangelho, Usted puede leer eso en Obreros Evangélicos, página 13. página 13. Ok? Obreros, Talvez a gente volte aqui. Obreros Evangélicos. Obreros Evangélicos, página 13. Tal vez volvamos ahí, Ok? Vamos continuar o texto. pero vamos a continuar el texto. Foi este ato que selou sua condenação. Fue este acto que selló su perdición. Havia cometido pecado contra o Espírito Santo. Habían cometido el pecado contra el Espíritu Santo. Pecado este em virtude do qual o coração do homem eficazmente se endurece contra a influência da graça divina. Pecado que endurece definitivamente el corazón del hombre contra la influencia de la gracia divina. Ok? Por essa razão que Cristo começa a ensinar por parábolas, Por esa razón es que Cristo comienza a enseñar con parábolas. para que ambas as classes possam ver quão dependente é o plano da redenção desses homens. Para que ambas clases puedan ver cuán independiente es la relación con ese hombre. A gente tem uma falsa impressão de que se a gente estivesse vivendo na história de Cristo, a gente visse Cristo manifestando seus milagres e curas. Entonces Nós temos uma falsa impressão nosotros tenemos una falsa impresión de que se a gente estivesse vivendo naquela história,
de que si nosotros estuviéramos viviendo en aquella historia, a gente olharia para Cristo e identificaria claramente quem Ele era. nosotros miraríamos para Cristo, identificaríamos claramente lo que tenemos para Mas a Él. realidade é, Pero la realidad es se você olha para Cristo, que si usted mira para Cristo, Ele é um homem como qualquer outro. Él es un hombre como cualquier otro. Ele se parece com um homem. Él parece como un A hombre. divindade se vestiu da humanidade. En ese momento la divinidad se vistió de humanidad. A gente precisa reconhecer que isso também é ilustrado na nossa história. Y nosotros necesitamos reconocer que eso también es ilustrado en nuestra historia. A gente parou. Pecado este, em virtude do qual o coração do homem eficazmente se endurece contra a influência da graça divina. Pecado que endurece definitivamente el corazón del hombre contra la influencia de la gracia divina. Se qualquer disser uma palavra contra o Filho do Homem, disse Cristo, se-lhe-á perdoado. Dice, cualquiera que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado. Essas palavras foram proferidas por nosso Salvador quando as obras, cheias de graça, se realizaram pelo poder de Deus. ¿Eso está ahí? Aquí no está. Não termina? Espíritu Santo y va, esa frase que você leu no está en español. Não tá? No está. Deixa eu ver. Você leu até aqui? Dijo nosso... Aqui. Dijo Ok. nosso Salvador. Dijo nuestro Salvador, cuando las obras de gracia que había realizado en virtud del poder de Dios fueron atribuidas por los juicios de Belcebú. Ok. Mediante a operação do Espírito Santo, que Deus se comunica com o homem, Dice, por medio del Espíritu Santo es como Dios se comunica con el hombre, e aqueles que deliberadamente rejeitam essa operação como satânica, y a ver, con el hombre. Y los que rechazan deliberadamente ese instrumento, considerándolos satánicos, han cortado el medio de comunicação entre el alma y el cielo. ok? A gente vai voltar um pouco, eu quero que a gente preste atenção no que ela diz. É mediante a operação do Espírito Santo que Deus se comunica com o homem. Entonces vamos a volver un poco, pero yo quiero que ustedes presten atención, que es mediante del Espíritu Santo es que Dios se comunica con el hombre. Ok? Mais cedo a gente leu em Então- 1 Pedro e 2 Pedro capítulo 1, Anteriormente nosotros leímos en 1 de Pedro capítulo 1 que Deus fez firme a palavra dos profetas. que Dios hizo firme la palabra de los profetas. E Pedro está dizendo que é firme porque ele foi testemunha ocular daquelas profecias. Y Pedro está diciendo que fue firme porque ellos fueron el testimonio ocular de aquellas profecías. Porque ele passou 3 anos e meio com o homem, Jesus Cristo. Porque Pedro pasó 3 años y medio con Jesucristo, O homem, el hombre, e viu como as profecias se cumpriam diante dos seus próprios olhos. Ele era testemunho ocular. entonces él vio cómo es que las profecías se cumplieron delante de sus ojos, entonces él pasó a ser el testigo ocular. E aquelas profecias eram profecias do Antigo Testamento, Y aquellas profecías eran profecías que habían acontecido en el Antiguo Testamento, completamente no contexto do Antigo Testamento, completamente en el contexto del Antiguo Testamento, se cumprindo mais uma vez em seus dias. y se cumplieron una vez más en los días de Cristo. E agora eles têm a firme palavra da profecia porque eles viram. Entonces ahora ellos tienen la palabra segura de profecía porque ellos vieron. Ainda assim, Pedro se refere àquelas profecias como não sendo de interpretação privada. Y aún así, Pedro se refiere a aquellas profecías como no siendo de interpretación privada. Como pode isso? ¿Cómo puede ser eso? Porque Jeremias deu profecia para o seu tempo. Porque Jeremías dio profecía para su tiempo. Os pastores que espalhavam as ovelhas no tempo de Jeremias. Porque los pastores que dispersaban las ovejas en los tiempos de Jeremías, Mas Cristo diz: vocês são os pastores que vão ajuntar aquelas ovelhas. sin embargo, Cristo dice, ustedes son los pastores que han de juntar a las ovejas. E quem perdeu as ovelhas são esses líderes que vocês olham na sinagoga. Y quienes perdieron las ovejas son aquellos líderes que ustedes ven en las sinagogas. A gente viu que Pedro estava um pouco preocupado com o fato de que Cristo estava ofendendo aqueles líderes. Y nosotros vimos que Pedro estaba un poco preocupado con el hecho de que Cristo estaba ofendiendo a los líderes. Mas Jesus não se importa.
pero a Jesús no le importaba. Agora minha pergunta de novo é, como pode isso? Entonces mi pregunta nuevamente es, ¿cómo puede ser eso? Aquelas profecias se cumpriram no passado e Jesus estava aplicando para o seu tempo, e Pedro diz, nenhuma profecia de interpretação privada. Entonces esa profecía se cumplieron en el pasado y se estaban repitiendo en su tiempo, y ahora Pedro dice que ninguna profecía era de interpretación privada. O que acontecia com aquele povo, Lo que aconteció con aquel pueblo, eles não podiam ver que aquelas profecias sim se cumpriam no seu tempo. ellos no podían ver que las profecías sí se cumplían en aquel tiempo. en Eles su eram tiempo. cegos, Ellos eran ciegos, não conseguiram deixar essa obra ser feita em seus corações. ellos no consiguieron dejar esa obra ser hecha en sus corazones. Eles esperavam qualquer coisa, menos que tenham que se submeter a um homem simples como qualquer outro. Ellos esperaban cualquier cosa menos el tenerse que someter a un hombre simple como cualquier otro. Vamos voltar a 2 Pedro, capítulo 1, Entonces vamos a volver a 2 de Pedro, capítulo 1, e vamos ler o último verso. y vamos a leer el último versículo. Ok. Verso 21. Porque profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Então você tem homens, Entonces usted tiene hombres, esses homens são santos de Deus, y estos hombres son los hombres santos de Dios, e o que Deus faz é, através do seu Espírito Santo, fala a esses homens. y lo que Dios hace, que a través del Espíritu Santo Él habla a esos hombres. Em toda história, em cada era, En todas las historias, en cada era, Deus escolhe homens para revelar seus propósitos. Dios escoge a hombres para revelar su propósito. Foi assim na história milerita. Fue así que pasó en la historia milerita. Deus escolhe Miller para revelar seus propósitos Dios escoge a Miller para revelar su e propósito dirigiu a Miller pelo seu Espírito Santo. y dirigió a Miller por su Espíritu Santo. Agora a gente vai voltar nesse texto. Entonces vamos otra vez al texto de Obreros Evangélicos, página 13. Em todos os períodos da história terrestre, En español está en página 13 también. En todo periodo de la historia de esta tierra, o que quer dizer que em todos os períodos, ¿qué quiere decir en todos los periodos? ou em todas as eras, O en todas las eras, em toda geração, en toda generación. ok? Linha sobre linha, em cada período da história da Terra, Entonces, línea sobre línea, en cada periodo de la tierra, Deus tem tido seus homens de oportunidade aos quais disse: Dios tuvo hombres a quienes podía usar como instrumentos oportunos, a los cuales dijo, Vós sois minhas testemunhas. sois mis testigos. Onde a gente encontra no livro profético de Apocalipse as testemunhas de Cristo? ¿Dónde es que usted encuentra en el libro de Apocalipsis los testimonios de el testimonio de Jesucristo? Jesus tem suas duas testemunhas naquele livro, Jesús tiene dos testigos en aquel libro. ok? Ele diz: as minhas testemunhas vão testemunhar vestidas de saco por 1260 anos. Dice que mis dos testigos han de testificar vestidos de saco y cilicio por 1260 años. Uma tem poder para fechar os céus e que não chova, Una dio un tiempo para cerrar los cielos para que no lloviese, e a outra tem poder para que ferir a terra com todo tipo de praga. y el otro dio el testimonio de herir la tierra con todo tipo de plagas. Esses são Moisés e Elias. Eso es Moisés y es Elías. Moisés como profeta Moisés como profeta e Elias como aquele que prepara o caminho, são representados como aquelas duas testemunhas. y Elías como aquel que prepara el camino, que son los que representan la preparación del camino. Essa é uma das aplicações feitas. Esa es una de las aplicaciones hechas. E quando o irmão Ed comenta essa profecia, Y cuando la hermana White comenta esa profecía, essas testemunhas são o Velho e o Novo Testamento, esos testigos son el Antiguo y Nuevo Testamento. ok? E agora a gente continua o texto. Entonces ahora vamos a continuar el texto. Tem havido em todos os séculos, linha sobre linha,
Eu estou parafraseando. Ella dice, en toda edad hubo hombres, ¿no? Você está Tem parafraseando. havido em todos os séculos. Em toda idade houve homens Ya, en toda edad hubo hombres devotos, piadosos, ok? Em todos os séculos. en toda edad, todos los siglos. Se a gente abrir o Grande Conflito, página 343. Si usted habla del conflicto de los siglos en páginas 43, 343. 343, A Moite diz, a obra de Deus na Terra representa século após século. dice que la obra de Dios en la tierra Apresenta século após século. es presentada siglo tras siglo, Apresenta uma surpreendente semelhança século após século. presenta una sorprendente similitud siglo tras siglo. Ok? Os princípios de Deus, os princípios do trato de Deus com os homens são sempre os mesmos. Los principios del trato de Dios con los hombres son siempre los mismos. E a história da Igreja de Deus no tempo presente tem seu paralelo naqueles do passado. Y la historia de Dios en el tiempo presente tiene su paralelo en el siglo pasado. Então aqui ela diz, tem havido em todos os séculos Entonces ella dice aquí que en toda edad hubo hombres, homens devotos, hombres piadosos. ok? A gente precisa ver que século após século Deus tem seus homens devotos. Entonces nosotros necesitamos ver que siglo tras siglo Dios escogió a hombres piadosos o hombres fieles Que reuniram os raios de luz à medida que esses luziam em sua vereda. que recogieron los rayos de luz que fulguraban en su senda E que falavam ao povo as palavras de Deus. y que hablaron al pueblo las palabras de Dios. Qual a função do profeta? ¿Cuál es la función del profeta? A gente foi na história de Miller Nosotros fuimos a la historia de Miller, e a gente marcou esse ponto como 1818. entonces nosotros marcamos este punto como E a 1818 gente viu que em Deuteronômio 18:18 y nosotros vimos que en Deuteronomio 18:18 Deus revela que no futuro ele vai enviar um homem como Moisés Dios revela que en el futuro iba a enviar un hombre como Moisés e vai colocar em sua boca as suas palavras, y que iba a colocar en su boca sus palabras e o que quer que ele fale, esse homem vai simplesmente reproduzir. y que cualquier cosa que él hable, simplemente el hombre iba a reproducir lo que Cristo le E diría. qualquer que não ouça as palavras do homem Y cualquiera que no oyese las palabras de ese hombre vai morrer, va a morir. ok? E aqui ela diz, esses homens falavam as palavras de Deus, falavam ao povo as palavras de Deus. Entonces lo que ella dice aquí, que estos hombres hablaron al pueblo de Dios las palabras de Dios. Ok? Essa é a função do homem, Entonces esa es la función del hombre, falar ao povo as palavras de Deus. es hablar al pueblo las palabras de Dios. O que quer que esse homem fale não tem erro, Cualquier cosa que ese hombre hable no tiene error, porque o que ele fala são as palavras de Deus. porque lo que él habla son las palabras, Y Dios las no palabras erra. de Dios, y Dios no se equivoca. Enoque, Enoc, Noé, Noé, Moisés, Moisés, Daniel Daniel. e a longa lista dos patriarcas e profetas Y la larga lista de los patriarcas y profetas, foram ministros da justiça. todos fueron ministros de justicia. A gente tem muita coisa que poderia falar sobre esses ministros de justiça. Nosotros tenemos muchas cosas que podemos hablar sobre los ministros de justicia. Justiça vem da palavra justo, De justicia viene de la palabra justo, da palavra direito, de la palabra derecho, correcto. ok? E um homem que é ministro de justiça é o ministro do que é justo. Entonces un hombre que es ministro de justicia, entonces es un hombre justo, Que não erra, que só faz o correto, que no se equivoca, que solamente hace lo correcto. ok? Um ponto que eu quero que a gente veja aqui, ou que eu quero que a gente dê atenção aqui, El punto que yo quiero que ustedes vean o que presten atención aquí são os nomes que ela citou. son los nombres que ella citó. Enoque, Enoc, Noé, Noé, Moisés, Moisés y Daniel. e Daniel. Y Daniel. Que ela está citando alguns e diz, a lista é longa, existe mais. Ella dice, existe una larga lista, existe más, Mas ela só cita esses especificamente. mas ella especifica a ellos. Ok? Esses homens são ministros de justiça. Ella dice que esos hombres son ministros de justicia. Agora ela vai dizer algo interessante. Ahora ella va a decir algo muy interesante. Eles não eram infalíveis. Dice, no fueron infalibles, Eram homens fracos, sujeitos a errar. eran hombres débiles, sujetos a hierro,
Mas Deus operou por seu intermédio ao entregarem a eles para o seu serviço. Pero el Señor obró por su medio a medida que se entregaban a su servicio. Recordem-se de como Deus ilustra as duas testemunhas que ele tem durante aquele período de 1260 anos. Entonces recuerden cómo fue que Dios ilustra los dos testigos que Él tiene al fin de los 1260 años. Ele diz, eles vão profetizar, mas vão profetizar vestidos de saco. Él dice que van a profetizar, pero van a profetizar vestidos de saco. Ok? O Durante os 1260 anos. durante los 1260 años. Aquelas duas testemunhas vão profetizar vestidos de saco. Entonces, aquellos dos testigos iban a profetizar vestidos de saco y cilicio, Representando o estado humilhante com que a Bíblia vai ser apresentada durante aquele período. entonces ellos van a testificar representando el estado humillante en que la Biblia se encuentra en ese periodo. E a mesma coisa que ela faz com esses homens aqui. Es la misma cosa que ella hace con los mismos hombres aquí. Enoque é um símbolo dos 144.000. Enoc es un símbolo de los 144,000. Todos esses homens são ministros de justiça. Todos esos hombres son ministros de E existe justicia. algo interessante que eu quero que a gente veja aqui. Hay algo interesante que yo quiero que ustedes vean aquí. Mais cedo, nesse estudo, Mas antes en este estudio, a gente fez um estudo chamado Os Profetas do Tempo. nosotros hicimos un estudio que se llamaba Los Profetas de Tiempo. O primeiro profeta de tempo que a gente escolheu, que a gente usou, foi Enoque. El primer profeta de tiempo que nosotros escogimos o que estudiamos fue Enoc. E Enoque profetizou uma profecia identificando um momento onde outro profeta ia aparecer e juntar o povo no cumprimento daquela profecia. Entonces Enoc profetizó el momento en que iba a aparecer otro profeta quien iba a juntar al pueblo de Dios en cumplimiento de la profecía. A gente passou pela lista dos profetas de tempo Entonces nosotros pasamos por la lista de los profetas de tiempo e cada um desses nomes estavam naquela lista. y cada uno de esos nombres estaban en aquella lista. Cada um desses profetas são profetas de tempo. Cada uno de esos profetas son profetas de tiempo. E a gente encerrou aquele estudo falando de Miller Y nosotros cerramos aquel estudio hablando de Miller como um profeta proclamador. como un profeta proclamador. E qual foi a profecia que Miller proclamou? ¿Y cuál fue la profecía que Miller proclamó? Em seu sonho, En su sueño. ele proclamou a profecia das verdades nos diagramas que seriam espalhadas durante 7 vezes. Él proclamó la profecía de las verdades que serían dispersadas en un periodo de 7. E a gente fez uma 7 veces. aplicação de que aquela profecia era uma profecia de 126 anos. Entonces nosotros hicimos una aplicación de que esa profecía era la profecía de los 126 años. Onde, desde o momento que a primeira profecia foi espalhada, Desde el momento en que la primera profecía fue esparcida até o momento onde essas profecias iam voltar a ser ajuntadas, hasta el momento en que esas profecías iban a volver a ser reunidas o juntadas, são 126 anos. son exactamente 126 años. Eu vou mudar um pouco isso, não vou apagar tudo. Mas aqui a gente tem Miller, o homem. Entonces yo voy a cambiar eso un poco, no lo va a apagar todo. Ahí tenemos al hombre, a Miller, 1863, en 1863, sendo profeta proclamador. siendo un profeta proclamador. Sua profecia é a profecia do 126. Entonces su profecía es la profecía del 126 E ela nos leva ao momento onde a próxima profecia bíblica vai se cumprir em 1989. Entonces, esa profecía nos lleva al momento en que la próxima profecía se iba a cumplir, que es 1989. Esse é o evento que marca o tempo do fim para a nossa geração. Ese es el evento que marca el tiempo de fin para nuestra generación. E é nesse momento que a gente precisa reconhecer Y en ese momento es que nosotros necesitamos reconocer o homem, o profeta que Deus escolhe para desvendar para essa geração os seus desígnios. Entonces, nosotros necesitamos reconocer el hombre que Dios ha de levantar para desvainar, Para desvendar para essa geração os seus desígnios. para revelar para esta generación sus designios. Assim que a gente tem um profeta proclamador e um profeta reunidor. Entonces, nosotros tenemos un profeta proclamador y un profeta reunidor. As verdades que foram espalhadas aqui Entonces, nessa história
las verdades que fueron dispersadas aquí en esa historia, agora vão ser reunidas mais uma vez. ahora van a ser reunidas una vez más. Então, se a gente olha para essa história no nosso contexto de 1989, Entonces, si usted mira para esta historia en el contexto de 1989, a gente começa a ver, e não é o propósito desse estudo, mas a gente começa a ver como cada uma dessas verdades passaram a ser juntadas. entonces este no es el propósito de nuestro estudio, pero usted puede pasar a ver que cada una de las verdades fueron reunidas aquí. No ano 1989, as regras ou a metodologia para essa geração foi estabelecida. En 1989, las reglas o la metodología para esta generación fueron ya establecidas. Foi usada a revista As Linhas Proféticas. Ahí salió la revista que se llama Líneas Proféticas. Ok? O tempo foi passando e foi aberto o tesouro. Deixa eu voltar um pouco. Entonces él va a volver un poco. Ok? O que essa revista faz em 1989, ela estabelece o princípio de linha sobre linha. Entonces lo que esa revista hace en 1989, ella establece el principio de línea sobre línea. Ok? O método para a nossa geração foi dado, linha sobre linha. El método para nuestra generación fue dado, era línea sobre línea. O método sobre o qual todos esses modelos são construídos. El método sobre el cual todos estos modelos son construidos. Agora vocês se lembram que no início a gente falou sobre as parábolas. Ahora, si usted recuerda, al inicio nosotros hemos hablado sobre las parábolas. E quando Jesus conta, uma das parábolas que Jesus conta, diz de um homem que saiu para arar a terra e encontrou um tesouro. Entonces, una de las parábolas que nosotros hemos dicho era de ese hombre que salió para arar la tierra y al arar encuentra un tesoro. Ok? Qual o método que você usa quando você ara uma terra? Entonces, ¿cuál es el método que usted usa al momento de arar una tierra? Não é algo desordenado. No es algo desordenado. O arado deve passar pela terra linha, vai uma linha e volta numa outra linha. El arado debe pasar para la tierra en una línea y debe volver en otra línea. E linha sobre linha, aquele homem vai arando a terra. Entonces, línea sobre línea, aquel hombre va arando la tierra. E o que Jesus diz que ele encontra quando Jesus conta a parábola? Entonces, ¿qué es lo que Jesús dice que él encuentra cuando él está hablando de la parábola? O homem saiu para arar um campo e ao arar ele encontra um tesouro. Y él dice que el hombre salió para arar un campo y al arar él encuentra un tesoro. Então nessa história a gente tem um tesouro marcado aqui. Entonces, en esa historia nosotros tenemos un tesoro marcado ahí. E quando a gente abre esse tesouro, a gente sabe todos os desígnios de Deus para aquela geração. Entonces, cuando usted abre ese tesoro, usted ve todos los designios marcados para esta generación. E o tesouro são as verdades encontradas em Daniel 11, 40, 45. Entonces, los tesoros son las verdades marcadas en Daniel 11, 40, 45. Mas isso só é possível porque foi utilizado o método correto pelo homem que saiu para arar. Entonces, eso es posible porque fue utilizado el método correcto del hombre que salió para arar. Só uma pequena distração nessa parábola. Solo hay una pequeña distracción en esa parábola. É que quando Deus fala do reino dos céus, ele diz: você deve ser como aquele homem que ao achar um tesouro, vende tudo, deixa sua família para trás e vai unicamente para aquele tesouro. Entonces Dios dice que si para usted alcanzar el reino de los cielos, usted tiene que ser como ese hombre que compra un terreno y sale para arar, y para comprar el terreno él vende todo lo que él tiene. Jesus usa uma história literal. Entonces él usa una historia literal. Se a gente fosse se apegar simplesmente ao aspecto moral daquela profecia, Entonces, si usted se fuese a pegar solamente al aspecto moral de esa profecía, o que Jesus estaria dizendo é que a gente debe ser como esses homens gananciosos. entonces Jesús estaría diciendo que usted tiene que ser como esos hombres Gananciosos, ávaros. avarentos. Ávaros. Ok. Mas a gente sabe que não é isso que a parábola ensina. Mas nosotros sabemos que no es eso lo que la parábola enseña, Porque a gente tem o método correto. porque nosotros tenemos el método correcto. E a gente separa o que é profecia do que é moral. Y nosotros separamos lo que es profecía y lo que es moral. A gente precisa fazer isso. Usted precisa hacer eso. Separar profecia e moralidade. Tiene que separar lo que es profético y lo que es moral. Porque existem verdades na Bíblia. Existen verdades en la Biblia. Existem verdades morais que qualquer um que lê pode encontrar. Existen verdades morales que cualquiera que lee las puede encontrar. Até um ateísta sabe as verdades morais da Bíblia e pratica elas. Hasta un ateo conoce las verdades morales de la Biblia y las practica. Um muçulmano mesmo. Mismo un musulmán. Eles podem ler essa Bíblia de capa a capa e saber ela ainda melhor que nós.
Ellos pueden leer la Biblia de tapa a tapa y saberla mejor que nosotros. Mas a única coisa que eles veem lá são moralidade. Mas la única cosa que Moralidades. ellos ven son asuntos morales. Eles não veem nada de profecia. Ellos no ven nada profético. Mas a gente sim, a gente separa moralidade de profecia. Mas nosotros sí, separamos lo que es moral y lo que es profético. O que esse homem faz é cavar e encontrar aqui um tesouro. Entonces lo que ese hombre hace es cavar y encontrar ahí un tesoro. Daniel 11, 40 e 45. Daniel 11, 40, 45. Desde que Daniel 11, 40 e 45 foi aberto para essa última geração, Desde que Daniel 11, 40, 45 fue abierto para esta generación, a história do povo de Deus foi impactada como nunca antes. la historia de Dios fue impactada como nunca antes. A história do povo de Deus, La historia del pueblo de Dios, ok? Isso tem seus desenvolvimentos nessa história, eso tiene su desenvolvimiento en esa historia. ok? Mas aqui a gente identifica esse homem. Entonces nosotros ahí identificamos a ese hombre. Miller é o mensageiro. Miller es el mensajero. O que é que significa Miller? ¿Y qué es que significa Miller? É aquele que tem um moinho, Es aquel que tiene un molino, que cuida de um moinho, que cuida de un molino. ok? E Guilherme Y Guillermo significa cuidador, significa cuidador, protector. ok? Miller é um fazendeiro que cuida do campo. Entonces Miller es un campesino o campesino que cuida del campo. Ok? E sua mensagem é verdade que testa, Su mensaje es una verdad que prueba. ok? E quando a gente chega no final, a gente encontra outro profeta, Entonces cuando usted llega al final, usted encuentra otro profeta. um homem escolhido por Deus para desvendar para nós os mistérios ou tesouro para essa última geração. Es un hombre escogido por Dios para revelar a nosotros los misterios para nuestra generación. Ok? A revista Tempo do Fim foi publicada e escrita pelo mensageiro para essa geração. Ahí la revista Tiempo del Fin fue revelada y fue escrita por el mensajero para esta generación. Jeffrey? Sim? Jeff. Acho que é Jeffrey. Não. Yeah. Nome todo, Jeffrey. Jeffrey Ok. Jeffrey Arnold Arnold. Pimpeger. Con WP. Entonces el mensajero es Jeffrey Arnold Pippinger. Ok? E a gente sabe que o nome do profeta é correspondente à sua missão. Entonces nosotros sabemos que el nombre del profeta tiene relación con su misión. Vamos olhar o que o seu nome significa. Vamos a ver lo que su nombre significa. Só preciso de um minuto. Ok. Jeff, derivado de 3 nomes alemães significando distrito ou viajante. Mais propriamente, é um penhor de paz, mas ainda mais propriamente, a paz de Deus. Entonces, viene de 3 nombres de origen alemán que significa distrito o viajero o más propiamente dice portador de paz, pero mayormente o más propiamente dice la paz de Dios. Ok? Assim que o nome Jeffrey significa paz de Deus. Entonces, el nombre Jeffrey significa paz de Dios. Ok? Arnold Arnold, significa poder de águia. derivado también del alemán, significa poder de águila. O que a águia representa? ¿Y qué es lo que la águila representa? Deuteronômio 28, verso 49. Vamos a Deuteronomio 28, versículo 49. 28, 49. 49. Dice así: Jehová traerá contra ti una nación de lejos del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas. Ok. Quem é a nação que vai ser traga por Deus, que voa como uma águia? ¿Qué nación es la que va a ser traída al pueblo de Dios y que vuela como un águila? No Patriarcas e Profetas, En Patriarcas y Profetas
A irmã White diz que essa nação é Roma. La hermana White dice que esa nación es Roma. A gente não vai ler. A referência que eu tenho aqui é em inglês. La referencia que nosotros tenemos aquí es en É inglés. a página 467 em inglês. En la página 467 en inglés, Do Patriarcas e Profetas, a irmã White identifica essa águia como Roma. la hermana White en Patriarcas y Profetas identifica esa águila como Roma. Ok? No Grande Conflito, página 42, En el conflicto de los siglos, página 42, a irmã White também identifica as águias de Roma. ella también identifica que la águila es Roma. Roma tipifica os Estados Unidos nos últimos dias. Entonces Roma tipifica a los Estados Unidos en los últimos días. Agora, quando a gente olha para a palavra Pimpeger, Entonces cuando nosotros miramos para la palabra Pippinger, essa palavra é uma composição de dois nomes. esa palabra es compuesta por dos nombres. A primeira parte é Pip, Y la primera parte es Pip, que significa a semente de uma árvore frutífera. que significa la semilla de un árbol fructífero. O que é a semente? De E acordo que- com o que a gente já estudou até aqui. ¿Y qué es la semilla que nosotros ya hemos estudiado aquí? Cristo foi o revelador da verdade ao mundo. Cristo fue el revelador de la verdad al mundo. Por ele, a semente incorruptível, a palavra de Deus, foi semeada nos corações dos homens. Por él, la semilla incorruptible fue sembrada en el corazón de los hombres. Está em Atos dos Apóstolos em inglês, Eso está en Hechos de los Apóstoles, en inglés, página 521. en la página 521. Então, se você está olhando em espanhol, Entonces, si usted está mirando en español, o que você pode fazer é, no aplicativo novo, entonces lo que usted puede hacer en la nueva aplicación, digitar essa referência. usted da esa referencia, Vai aparecer o texto em inglês. va a aparecer el texto en inglés. Então, no final do parágrafo, existe um pequeno símbolo. Entonces, al final del parágrafo existe un pequeño símbolo. Você pode clicar Entonces, usted hace clic ahí e ali vai abrir opções para você abrir nos outros idiomas. y entonces ahí le va a dar las opciones de poder usted abrir en cualquier idioma que necesitas. Mas, de qualquer forma, eu vou fazer esse trabalho. De cualquier forma, nosotros vamos a hacer ese trabajo. No espanhol, En español, a página é 415, parágrafo 2. está en Hechos de los Apóstoles, página 415, párrafo 2. Em português, Y en portugués 292, parágrafo 5. está en 292, párrafo 5. Ok. Então, a próxima parte da palavra é anger. Anger. Entonces, la segunda parte de la palabra, anger, Essa palavra significa um fazendeiro ou um campo. entonces esa palabra significa un hacendador, un cuidador de haciendas o un campesino. Ok. O que é middle? What is middle? Middle, Eu não sei. Aham. deixa eu ver. Aqui. Middle, Ok, não tenho internet. pradeira. É um prado, ok. É um prado, representa um prado. Entonces, anger también representa un prado, una pradera. Ok. O que a como a gente viu, Pip, essa mensagem Entonces, como nosotros vimos, Pipi es un mensaje de alguém que está no campo ou de alguém que está no deserto. de alguien que está en el campo o que está en un desierto, Sua mensagem é uma mensagem de paz, y su mensaje es un mensaje de paz. ok? É a mensagem do Evangelho, das boas novas, Es el mensaje del Evangelio, de las buenas nuevas, que deve ser dada para aquele símbolo representado pela águia dos Estados Unidos da América. que debe ser dada por ese símbolo que es representado por el águila de América. É a mensagem no deserto sobre o futuro da América, El mensaje del desierto sobre el futuro de América. ok? Não é por coincidência que o nome do ministério que foi estabelecido em 1996, quando a revista foi publicada,
No es coincidencia que el nombre del ministerio que fue establecido en 1996, cuando la revista fue publicada, The Future for America. es Future for America, el futuro de América. Para América. Perdón, Futuro para América. Ok? Esse é o nome do ministério. Este es el nombre del ministerio, Que significa Futuro para a América. que significa Futuro para América. Esse nome nem sequer foi escolhido naquela época. Y ese nombre ni siquiera fue escogido en aquella época. Foi herdado por um outro ministério. Fue dado por otro ministerio. Ok? Eu quero que a gente veja, Lo em que yo- resumo, para fechar, Para cerrar, yo quiero que ustedes vean é quão importante entender os eventos da nossa história es cuán importante es que usted pueda entender los eventos de nuestra historia, em conexão com os homens que Deus levanta para levar a cabo seus propósitos. en conexión con los hombres que Dios levanta para llevar a cabo sus propósitos. Porque os argumentos são levantados, e muitas das vezes parece que os argumentos são levantados contra homens, Porque los argumentos son levantados y muchas veces son levantados en contra de los hombres. aparentemente são contra homens, Aparentemente son en contra de hombres. mas assim como na história de Moisés, que os homens eram cegos, Así como en la historia de Moisés, los hombres eran ciegos, Coré, Datão e Abirã, Coré, Datán y Abidán, eles não conseguiam ver que ao levantarem suas vozes contra o homem que foi escolhido, ellos no consiguieron ver que al levantar sus voces en contra del hombre que fue elegido por Dios, na verdade eles estavam levantando suas vozes contra o próprio Deus. a la verdad ellos estaban levantando sus voces en contra del propio Dios. Ok? A gente precisa reconhecer quem são os homens de Deus para essa história. Entonces nosotros necesitamos reconocer quiénes son los hombres de Dios para esa historia. Quem são seus profetas, profetas de tempos para essa história. Quiénes son los profetas de tiempo para esa historia. Ok? E tomar uma decisão e dizer de qual lado estamos. Y tomar una decisión y decidir de qué lado estamos. Quem que está do lado do Senhor. ¿Quién es que está del lado de Dios? Ok? Vamos orar? Entonces, vamos a orar. Querido Deus e Pai que está nos céus, Querido Dios que estás en los cielos, queremos te agradecer porque o Senhor nos acompanhou durante esses estudos te queremos agradecer porque usted nos ha acompañado durante ese estudio e que agora ao encerrarmos esse assunto específico, y ahora hemos de cerrar este asunto específico que possamos permitir que essas palavras tenham morado em nossos corações. y que nosotros podamos permitir que esas palabras tengan morada en nuestro corazón. Por muito tempo nós, como seu povo, andamos doentes da cabeça aos pés. Porque mucho tiempo como tu pueblo hemos andado dolientes de la cabeza a los pies. Nós pedimos que o Senhor possa operar uma cura em nossas vidas, em nosso coração. Nosotros pedimos que el Señor pueda aplicar una cura para nuestros corazones E que possamos assim andar em harmonia com seus propósitos para essa história. y que nosotros así podamos ver armonía de sus propósitos con nuestra Que historia sejamos inteiramente e completamente convertidos. y que nosotros seamos enteramente convertidos, Sejamos homens novos, seamos hombres nuevos, com um novo coração. con un nuevo corazón. Em nome de Jesus Cristo te peço essas coisas. En nombre de Jesucristo pedimos estas cosas. Amém. Amén.